conversa agora vai ser com Giovanni Buchholz, que participou também do fórum aqui do HR Tech e foi bem polêmico. Não polêmico, né? Falou muita coisa interessante sobre polêmico no principalmente sentido positivo. People Analytics. Polêmico positivo. Mas me fala um pouco primeiro da Numera, como que surgiu todo o trabalho que você desenvolve. Bom, a Numera, ela surgiu efetivamente antes da gente começar a fazer o que a gente faz, né? Na época éramos 2 sócios, hoje somos 3. Eu e o Guilherme, a gente teve ideia, quando a gente trabalhava numa outra empresa, fazíamos muito desse negócio de utilizar dados, análise, um processo mais analítico para suportar decisões em RH. A gente pensou, né? Puxa, vamos fazer isso para o mercado. Mas isso surgiu lá em 2016. Só que efetivamente a gente saiu para abrir a Numera, a gente foi para o mercado mesmo, nasceu como empresa e começou a divulgar e fazer projetos, final de 2017. Perfeito. Mas quando efetivamente começamos com alguma coisa, que a gente fechou um projeto e que começamos a atuar, foi início de 2018, quando a gente lançou um treinamento. Não foi fácil, porque você falou... Definitivamente. De 2017, mas o projeto você viu até respirou. Por que não foi? Porque assim, People Analytics, a gente tratou bastante disso aqui. O Daniel, ele fez um recorte e usou essa palavra, né, de modismos. Eu acho que a gente entrou nesse campo, nessa discussão de People Analytics, justamente quando o tema, ainda né, mas quando o tema estava no pico do buzzword do negócio. Então, todo mundo falando sobre People Analytics, o Guilherme faz uma brincadeira, o Guilherme é meu sócio, ele diz que o executivo de RH pega a revistinha da TAM, vê escrito People Analytics lá no meio, chega em casa e chega no trabalho, coloca a revista e entrega para o gerente de RH para ele implementar. Por muito tempo foi tido. Muito, né? Por muito tempo foi tido como algo que estava na moda de ser implementado, mas de fato não havia o conhecimento sobre o que era. Então, da gente chegar com uma proposta de People Analytics até ser entendido como tal e ser contratado, havia um gap gigantesco. A gente começou a ter algum tipo de resultado quando a gente lançou no começo de 2018 um curso. A gente ainda mantém esse curso, é o Bootcamp de People Analytics. Ele é um curso de 3 dias, é imersivo, e aí a gente traz pessoas de RH, não de RH, pessoas de TI, enfim, todo tipo de gente que quer entender como que um projeto de People Analytics funciona. A gente começa com um problema de negócio, eles têm contato com dados, a gente faz todo o processo de compor hipótese e tudo mais, e a gente ensina nesses 3 dias o que é um projeto. E aí, a partir das turmas que a gente fez, a gente passou por eu não tenho os números atualizados agora, mas 100 e poucas empresas, 150 e poucas empresas no último ano. A partir daí começou a surgir os contatos, né, para a gente fazer projetos de consultoria. Perfeito. Você sente, Giovanni, que há ainda a necessidade de ter uma evolução, uma alteração no mindset, um RH que pense diferente para que as HR Techs desenrolem melhor? O que você acha? Ou isso já está sendo, é um processo lento, mas está acontecendo? O que você observa do mercado? Eu acho que muito do que impulsiona a mudança é resultado de algo que a gente vê num contexto bastante geral. As pessoas estão tendo muito mais acesso às informações, as pessoas estão produzindo muito mais dados com muito mais frequência, com muito mais volume. Então, essa pressão do ambiente tem feito a gente, ou as empresas, consumirem serviços de uma forma diferente. Se você olhar, por exemplo, para uma empresa que faz recrutamento e seleção em grandes volumes, você não tem mais capacidade, enfim, operacional para conseguir revisar o número de currículos que chega e tirar de lá uma decisão de contratar pessoa X ou Y, porque, enfim, é um trabalho manual extremamente extenso e moroso. Então, necessariamente, você precisa de artifícios tecnológicos para te dar suporte nesse tipo de atividade que, num ambiente informatizado e com alta disponibilidade de informação, você não consegue mais fazer isso de forma manual. Então, acho que isso é, assim, um canal que faz com que HR Techs tenham um acesso maior a empresas, né? A necessidade das empresas consumirem em um ambiente com muitos dados. Naturalmente, também, eu acho que existe uma necessidade por parte das empresas de entender qual é o tipo de serviço correto que ela precisa. Um outro tópico que a gente comentou, que são as tendências, os modismos. Quais são as tendências de serviços de RH para 2019? Acho que o ponto fundamental nesse sentido é não olhar para as tendências, é olhar para o problema de negócio que a organização tem. Não é uma tarefa fácil saber qual é o problema de negócio, por mais que pareça simples quando eu digo o que é a pedra no seu sapato, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais complexo do que isso.
Mas partir de um problema de negócio, eu acho que é um caminho muito mais saudável de você achar qual é a HR Tech, qual é o serviço, qual é o tipo de auxílio que a tua organização precisa. Certo. Então, eventualmente, você vê uma empresa de recrutamento e seleção que está na moda, ou enfim, está apresentando uma série de cases, mas pode ser que não necessariamente a tua demanda seja de automatização ou de trazer mais inteligência para um processo de recrutamento e seleção. Sim. Eventualmente, uma demanda tua dentro do teu contexto organizacional seja outra, e a necessidade da HR Tech também vai ser outra. Uma das discussões também aqui de dentro foi da preocupação dessa tecnologia, mas também alinhar com a questão da socioemocional. Sim. E você falou bastante sobre isso, né, do equilíbrio que é necessário ter, né? O meu ponto é o seguinte, o material com que a gente trabalha não é a mesma coisa de um produto que a empresa produz e põe numa prateleira. Sim. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de decisões que a gente toma dentro de gestão de pessoas, dentro de RH, que tem impactos que são gigantescos para as pessoas que trabalham nas organizações. Então, a responsabilidade que a gente tem que ter com esse nosso material de trabalho, ela é muito maior do que a que eu teria que ter quando o meu produto final é diferente, é algo material, né? Então, ao mesmo passo que eu acho que existe um caminho gigantesco para a evolução de HR Techs, existe também um caminho gigantesco a ser traçado no sentido de que a gente tem uma responsabilidade bastante grande de fundamentar tudo que a gente está sugerindo de mudança de processo nas empresas, de utilização de dados, mudar isso, mas de forma responsável e que considere, evidentemente, né, os aspectos socioemocionais e tudo que a gente traz desse contexto que é relação com pessoas. E assim, um grande preconceito que eu acho que se tem ainda, e daí trazendo um pouco para o argumento da adoção de HR Techs, justamente para auxiliar no projeto dos trabalhos de RH, é aquela questão do preconceito, em grande parte, de que dados, análise ou processos analíticos tendem a desumanizar o RH. O que a gente busca é justamente o oposto disso. É com mais dados, com mais informações, com processos de tomada de decisão que de fato são embasados, têm lastro acadêmico, científico, que você consiga dar mais subsídio para que as decisões elas sejam mais humanas. Exato. É o que eu enxergo também. Uhum. Você poderia pontuar 3 grandes caminhos para um RH ser mais assertivo na hora de olhar para uma HR Tech, de abrir caminho para uma HR Tech? 3? Você até falou, né? Faça lição de casa, observe. Não, eu acho... Sim, eu consigo. Acho que um ponto fundamental é aquele que, de início, não vá pelos modismos, isso. Vá pela real necessidade do que você tem dentro de casa. De novo, não é uma resposta fácil de ser dada, essa de descobrir o que você tem dentro de casa. Mas se você não sabe, se você está escolhendo HR Techs para contratar pelo modismo, contrate uma que vai te ajudar a fazer um diagnóstico, vai te ajudar a entender qual é o real problema que você tem dentro de casa. Acho que um bom caminho é você descobrir, antes de implementar qualquer coisa, descobrir qual é o mapa da mina. Qual o caminho que você deve tomar para, enfim, extrair o máximo de performance das pessoas que trabalham na tua organização e fazer com que as pessoas tenham essa organização como a melhor para se trabalhar. Esse é um grande objetivo que a gente tem na Numera. Fazer com que as pessoas deem o máximo de performance para as empresas e que as empresas sejam as melhores empresas para se trabalhar em cada um dos contextos, né, para cada um dos colaboradores. Esse é um ponto. Um outro ponto fundamental, e eu acho que esse é uma responsabilidade bastante grande das HR Techs, que elas necessariamente precisam se provar que a relação que elas buscam de fato é algo legítimo. Eu disse, quando você trabalha com dados, é natural você achar correlações nas coisas, achar tendências, mas de novo, o material com que a gente trabalha são vidas humanas. Tem um impacto gigantesco nas coisas. O olhar que eu olho, que eu observo tudo isso é muito importante. Né? E eu não estou trazendo isso para discussão sentimental, emocional, nada do tipo. Eu estou trazendo isso para uma discussão de relação causal das coisas e uma discussão técnica, acadêmica, científica. Do tipo, se eu vou sugerir alguma coisa como um novo processo, eu tenho que ter um subsídio, eu tenho que ter uma prova empírica de que aquilo funciona. Então, na posição de um líder de RH, de um executivo de RH,
Eu tomaria muito cuidado em contratar HR Techs exatamente nesse sentido. O quanto que elas têm subsídio, têm a prova empírica de que a sugestão delas, de fato, faz o que ela está vendendo. Acho que essa é uma preocupação bastante legítima. Tem uma terceira ainda? Uma terceira? Falei inglês, mas tudo bem, não precisa. Tem sim. Eu não lembro onde eu li isso, onde eu vi, mas era uma máxima de que ninguém é demitido por contratar IBM. E o contexto é o seguinte, IBM é a maior empresa de hardware, na época, né, dessa frase. Eu vou pesquisar para ver de onde saiu isso. E, de fato, contratar IBM, nesse caso, é a decisão mais conservadora. Em geral, a decisão mais conservadora nesse momento que a gente vive não é contratar uma HR Tech inovadora. A tendência para quem busca uma posição mais segura é contratar o que, de fato, já se provou como tendo efeito, como tendo um resultado positivo. Então, uma recomendação que eu faria aí para o executivo de RH, para a pessoa de RH, é ser um pouco mais arrojado, evidentemente com segurança, né? Fazer essa pesquisa do quanto que a HR Tech ela tem lastro, tem subsídio para aquilo que ela fornece, mas tem muita coisa legal que está surgindo, muitas pesquisas que tratam de engajamento, que tratam de turnover, que tratam de hunting, sourcing. Tem muita coisa legal que está questionando processos tradicionais. E pelo fato de a gente estar numa fase ainda bastante inicial, as empresas tendem a ter um pouco de receio. Então, acho que faz sentido ser um pouco menos conservador nessa busca por soluções para processos de RH, só que, evidentemente, tomando cuidado com o quanto que a HR Tech consegue provar aquilo que ela defende. Olhar o resultado realmente, né? Com certeza. O conhecimento. Obrigada, Giovanni. Eu que agradeço. Sucesso sempre. Obrigado.